Olá, eu me chamo Renata Teófilo de Souza e hoje eu estarei apresentando um trabalho intitulado WordWall, como ferramenta para a gamificação no ensino de matemática. Esse trabalho discorre sobre o uso de tecnologias no ensino de matemática, apontando a relevância de sua incorporação à metodologia docente. Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar a plataforma WordWall como um recurso digital para o ensino de matemática, explorando a dinâmica dessa plataforma, seus materiais disponíveis e a variedade de formatos prontos para o uso do professor, bem como a possibilidade de gamificação de aulas de matemática a partir do uso deste recurso. A metodologia adotada nesse trabalho foi a pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, onde fez um levantamento de alguns autores que abordam a temática de gamificação, tecnologia e ensino de matemática. E, por fim, constata-se que existem poucas pesquisas sobre o assunto, sendo este um campo vasto a ser explorado por pesquisadores da área. Com relação ao uso de recursos digitais para o ensino de matemática, o uso da tecnologia em sala de aula pode proporcionar, além das mudanças técnicas, transformações comportamentais e sociais, configurando-se em um recurso com grande potencial para diversificar a prática de ensino. Os autores Souza Azevedo e Alves, 2020, apontam que os estudantes estão imersos em redes sociais e jogos online, e as pessoas, de maneira geral, estão mais conectadas, tornando necessário que a escola adapte e incorpore métodos para envolver as turmas e engajá-las em práticas colaborativas. Ou seja, na sociedade atual em que estamos inseridos, não dá para fugir da tecnologia, né? Nós temos que adotar essas estratégias, utilizar a tecnologia a nosso favor no contexto da sala de aula, tentando trabalhar a matemática de uma maneira mais dinâmica e de uma maneira mais acessível e menos mecanizada. Já os autores Schwanz e Felcher, 2020, complementam que, diante da realidade da pandemia e em meio a tantas adversidades presentes no ensino da matemática, as tecnologias digitais têm se tornado recursos essenciais para o andamento do processo de ensino e aprendizagem. No momento em que nos encontramos nesse cenário da pandemia do novo coronavírus e nesse formato de ensino remoto, a tecnologia, as TEDx de um modo geral, são o que tem feito com que o curso do ano letivo dê prosseguimento, né? As plataformas da G Suite, né, os recursos da G Suite, como Google Meet, Google Classroom, as redes sociais como Instagram, Facebook, plataforma de WhatsApp, têm sido os recursos utilizados para que as aulas continuem nesse formato, né? Então, o uso de recursos digitais tem sido essencial nesse período pandêmico. Com relação aos jogos no ensino de matemática, Moran 2015 aponta que os jogos e as aulas planejadas com o uso da linguagem de jogos têm sido cada vez mais adotadas dentro do ambiente escolar, pois os alunos atualmente fazem parte de uma geração habituada a games, desafios, recompensas, competições e cooperação, o que configura o jogo em uma ferramenta bem assentida por eles. De fato, os jogos têm uma boa aceitação em sala de aula pelo público da educação básica. Souza Azevedo e Alves, 2020, apontam ainda, corroborando a Moran, que com o jogo pode-se reforçar a aquisição de habilidades e competências, como o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, a elaboração de estratégias para a resolução de problemas, além de incentivar o trabalho em equipe, habilidades de oratória e mediação de conflitos. Com relação à gamificação em aulas de matemática, a gamificação é uma palavra do inglês, gamification, e é um recurso que se utiliza da tecnologia e do uso de mecanismos e dinâmicas de jogos, buscando dentro do ambiente escolar o engajamento dos alunos para resolver problemas e melhorar o seu aprendizado, motivando-os em seus comportamentos e ações. Os autores Barbosa, Pontes e Castro, 2020,
apontam que a gamificação tem potencial para contribuir no ensino de matemática, visto que o uso dos variados elementos presentes nos games, como a criação de objetivos, a adoção de regras específicas, feedbacks, pontuação, ranking, possuem um caráter estimulante, o que torna o ambiente de aprendizagem produtivo por meio do desenvolvimento da criatividade e do raciocínio, além do estímulo competitivo entre os alunos, sendo um fator motivador ao aprendizado matemático. No caso, a gamificação, ela torna a aula de matemática mais instigante, mais estimulante nesse sentido. E assim, trazemos nesse trabalho a plataforma WordWall, que é uma plataforma digital que permite o preparo de atividades personalizadas para o uso em sala de aula, no formato de questionários, jogos de palavras, competições, entre outros modelos, sendo recursos didáticos interativos que podem ser criados de forma simples, permitindo seu compartilhamento e aplicação online. Essa plataforma pode ser acessada através do endereço eletrônico wordwall.net/pt. E no caso, vale ressaltar que os recursos da plataforma, os recursos básicos, eles são gratuitos, mas existe um limite de uso na quantidade de jogos ou criações que você pode, como professor, fazer. No entanto, após suas criações já prontas, você pode copiá-las e replicá-las quantas vezes você quiser. Para você se utilizar de todos os recursos da plataforma, existe uma versão paga, né? Que é um valor não muito alto, né? Um valor bem acessível, e que você pode estar utilizando todos os recursos da plataforma. No caso, a plataforma ela apresenta basicamente, né, esse modelo para a criação de recursos personalizados. Você escolhe um modelo de jogo que você quer utilizar, insere o seu conteúdo no passo 2, e no passo 3 você tem duas opções. Ou você imprime suas atividades, ou você a reproduz, né, em uma tela. No caso, você pode compartilhar o link da sua criação, né, via WhatsApp, via Google Classroom, com os seus alunos para que eles respondam à atividade criada, para que eles interajam dentro do ambiente da plataforma. As características da gamificação presentes no WordWall são a possibilidade de controle do tempo, objetivos e regras simples, motivação, engajamento, diversão, inclusão dos acertos e erros do aluno ao final da rodada, configurando-se um feedback imediato, ranking dos participantes e possibilidade de recompensas, dependendo do planejamento docente ao elaborar uma aula utilizando esse recurso. Esses são os tipos de modelos de jogos disponíveis na plataforma WordWall para a criação de atividades. Temos jogos de questionários, combinações de palavras, quizzes de televisão, caça-palavras, diagramas, labirintos, anagramas, entre outros. Este aqui é um modelo de jogo chamado Perseguição no Labirinto. Esse jogo ele foi elaborado utilizando conteúdo de trigonometria. E aí vocês podem observar que aquele bonequinho vermelho ali no centro, ele tem que buscar a palavra certa, mas se desviando de 3 inimigos que estão ali no cantinho da tela, né? Que além do aluno ter esse estímulo para buscar a resposta certa, ele ainda tem que se desviar de alguns obstáculos, o que faz com que ele mobilize, né, algumas categorias do raciocínio dele. Sobre esse jogo, né, o jogo apresentado aí na figura 3, ele pode ter diferentes configurações de cronômetro, quantidade de vidas do jogador, nível de dificuldade, e o professor também pode embaralhar as perguntas de uma maneira aleatória. No caso, o professor ele configura o recurso da plataforma da forma que lhe for conveniente, né, a sua atividade. Além disso, uma vantagem dessa plataforma é a possibilidade de compartilhamento dessas atividades no Google Classroom com os alunos. Por fim, as nossas considerações finais são que o uso de recursos digitais pode facilitar o ensino de matemática, fazendo um paralelo entre o que é visto na sala de aula e o game, fornecendo um campo fértil para instigar a imaginação, criatividade, autonomia e aprendizagem do aluno. Deste modo, acredita-se que a gamificação pode contribuir com o docente
de matemática na elaboração de suas aulas, sendo um recurso que possibilita uma aprendizagem ativa, motivando os alunos a se engajarem na disciplina. A plataforma WordWall configura-se em um recurso valioso para o professor não apenas de matemática, mas também de outras áreas do conhecimento, fornecendo um universo de possibilidades de criação e a existência de uma comunidade que compartilha suas atividades já elaboradas de forma gratuita, sendo um leque de possibilidades de aplicação para diferentes níveis de ensino. Assim, nesse trabalho, pode fornecer suporte ao professor, visto que a quantidade de pesquisas que envolve a temática de gamificação e ensino de matemática ainda é um campo muito novo, então são pesquisas ainda muito restritas. As referências utilizadas nesse trabalho foram estas: Barbosa, Fontes e Castro, Moran, Silva, Salles e Castro, Souza Azevedo Alves e Schwanz e Felcher. Obrigado pela atenção.